Olá, caríssimo professor, tudo bem contigo? Que bom! Chegamos aqui na nossa orientação da aula 3.3 e a gente vai ver o que vai acontecer nas nossas aulas de educação física, não é mesmo? Falamos aí sobre aptidão física e aí o que a gente tem de proposta de atividade para aplicar hoje, né? Então bora lá, vem aqui com a Prof. Iris, dá uma olhada no nosso slide. 3.3, certo? Falamos aí sobre aptidão física, correto? Aptidão física aí e no trabalho. Te lembro, caríssimo professor, professora, que a nossa aula é através de blocos, né? Então, nessa aula, nós temos os 3 momentos, tá? Tem algumas aulas que a gente tem só o primeiro, tem algumas aulas que a gente tem só o segundo, e na maioria das nossas aulas nós temos os 3 momentos. Nessa, em específico, nós temos os 3 momentos. Então, no primeiro momento, nós trabalhamos a parte conceitual, na 3.1. Na 3.2, fizemos aí, né, a revisão e a correção dos exercícios. E agora nós teremos aí o nosso momento aí de prática, né, de aplicabilidade. Te lembro que para isso a gente tem um tempo de 35 minutos para executar essas atividades propostas aqui, certo? Muito bem. Para essa nossa orientação de hoje, a habilidade será aí para os nossos estudantes praticarem os testes de aptidão física, o TAF, reconhecendo as capacidades físicas trabalhadas e a importância do treinamento em longo prazo para resultados satisfatórios em concursos públicos, tá? Te lembro ainda, né, que dentro da nossa sequência didática a gente trabalha com 3 etapas bem distintas que se complementam, certo? No primeiro momento temos aí esses 5 minutos, onde a gente pode questionar, pode contextualizar a nossa aula, a nossa temática abordada, tá? Depois eu venho numa sequência aí de 25 minutos para que você possa conduzir as atividades, nossos estudantes possam experimentar, possam vivenciar, aplicá-las, tá? E aí no final, a gente chega na roda final aí com os 5 minutos, onde algum questionamento que tenha surgido lá no início, a gente já consegue responder, já consegue refletir e questionar, tá? Esse é o momento final aí da nossa aula. Te lembro também que dentro aí essa nossa aula trabalha-se as abordagens conceitual, procedimental e atitudinal e também trabalho com você aqui os pilares da educação, onde o nosso estudante vai aprender a conhecer, vai aprender a fazer, vai aprender a conviver e vai aprender a ser, tá? Muito bem. Frente a isso tudo, o que eu trago como material prático para a gente estar utilizando? Colchonete ou toalha de banho, bloco de madeira ou um similar, uma barra fixa ou similar, o cronômetro e um caderno e lápis para anotações. Te lembro ainda da questão do espaço físico, né, um espaço aberto, e incentivar para que todos os nossos estudantes possam realizar as atividades, todos sejam incluídos, independente aí da dificuldade que cada um tenha, mas que todos possam ter assegurados aí a sua inclusão e a sua segurança nas atividades, ok? Muito bem. Prof, nós precisamos organizar essas atividades, então a gente precisa orientar com relação aos espaços, né, e aos materiais para os nossos estudantes. Só que eu só consigo fazer isso, você só consegue fazer isso, tendo acompanhado aí as 2 primeiras aulas, né, a 3.1 e 3.3, que elas dão subsídio, elas vão facilitar o entendimento do nosso estudante, e ele consegue fazer essa correlação entre a teoria e a prática aí dos conteúdos abordados, certo? Muito bem. Então, bora para a primeira parte da aula aí na nossa roda inicial, onde temos aí o trabalho da abordagem conceitual e o tempo de 5 minutos. Então, o nosso estudante aprende aí a conhecer a nossa temática, tá? Como que eu vou fazer isso, Prof. Iris? Então, é o seguinte, você irá apresentar aí uma relação entre a teoria e a prática do conteúdo, né? Como que vai ser aplicado no cotidiano dele. Através do quê? Você pode se utilizar de um diagnóstico,
acerca dessas capacidades, que são capacidades físicas que são exigidas no cotidiano do nosso estudante. Pode-se utilizar aí de proposições, de questões geradoras, né, de perguntas relacionadas aí ao TAF em concurso público. Que tipo de pergunta, prof? Perguntas como essa daqui, olha só. Como que a aptidão física está presente no seu cotidiano e no seu trabalho? Então, o estudante ele vai ser levado a refletir, a pensar e tentar responder esse questionamento. Um outro questionamento que pode ser feito é: de que forma que o candidato deve se preparar para realizar o TAF em um concurso público? Então, ele também vai ser colocado aí para pensar em como que ele vai responder. Então, essa é a forma que a gente pode fazer um diagnóstico, né, de conhecimentos prévios aí, ou do que ele observou aí nas nossas aulas também, na nossa aula, ok? Muito bem. Passou esse momento inicial aí do conhecer, nosso estudante agora vai para outros pilares, que é os pilares do conviver e do fazer. É o momento da prática, né, prof? Então, nós temos agora o momento da abordagem procedimental e o tempo que a gente vai poder se utilizar aí será dos 25 minutos, tá bom? Para ele poder realizar aí essas práticas. Quais são as práticas que eu trago para você? Eu trago duas atividades sugeridas, mas antes de eu mostrar para você as duas, eu te lembro que elas podem ser adaptadas, podem ser adequadas conforme a realidade aí do nosso estudante, certo? Então, bora lá. Atividade 1 será a estação da aptidão física e a atividade 2 será simulando aí, né, um TAF em concursos públicos. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Na atividade 1, estação da aptidão física, o que eu vou querer? Eu vou querer oportunizar aí a vivência inerente aos tipos de exercícios realizados no TAF, bem como a percepção acerca dessas capacidades físicas que são exigidas. Quais são essas capacidades? Então, eu tenho aí, por exemplo, os exercícios de flexão abdominal, né? Fazer abdominal. Eu tenho o exercício aí de salto de impulsão horizontal. Eu tenho um exercício aí de flexão de braço sobre o solo, né? A prancha. E tenho também um outro exercício que é a tração na barra fixa, né? Então, esse nosso estudante ele vai poder vivenciar e aplicar esses 4 tipos de exercícios sugeridos, né? Qual a ideia? Que ele realiza aí durante 1 minuto, pelo menos, né? Pelo menos 1 minuto aí, cada exercício, observando aí a execução do movimento, observando aí o alinhamento das vértebras, observando aí o quanto que ele sustenta, quantas repetições ele consegue executar. Então, vamos dizer que ele fez ali flexão abdominal, né? Ele fez as abdominais, observando ali a postura, o alinhamento, tudo, e ele conseguiu executar aí 20 repetições com qualidade. Não é fazer por fazer, mas fazer com qualidade, né? Tem que ter essa orientação aí de fazer também com qualidade. Então, ele vai lá e executa lá as 20 repetições. Fez lá dentro, essas 20 repetições dentro desse 1 minuto, né? Aí ele parte para outro exercício, que é a flexão do braço sobre o solo, que é a prancha. Então, ele vai executar essa prancha também, né? Quanto que ele consegue sustentar esse abdômen sem deixar que esse abdômen dele fique caído, né? Fique descido, né? Ele vai sustentar a postura ali. Será que ele consegue sustentar esse 1 minuto? Então, ele vai executar. O salto de impulsão horizontal, né? Qual a distância que ele alcançou? E aí pode fazer algumas repetições e buscar fazer sempre com mais qualidade o exercício. As repetições de tentar buscar, né? Fazer a flexão aí na barra, manter a postura alinhada, subir, né? Todo o tronco, né? Passar a cabeça ali com relação à barra. Um outro exercício pode ser a corrida livre, né? A corrida de ir e vir, né? Uma distância aí de uns 9 metros, né? E também tem um outro exercício que pode ser feito a corrida de 12 minutos, né? Como que ele fica aí ao final dessa corrida de 12 minutos, né? Então, essas são sugestões de estações que ele pode estar executando, né? Eu posso fazer a primeira prévia, né? Com aqueles 4 primeiros exercícios,
e posso fazer essa segunda, né, de estação, o exercício 5 e o exercício 6 também, né? E posso dividir os estudantes em grupo, então eu posso realizar esses testes e identificar a capacidade física que foi envolvida, né? No abdominal, trabalhei ali, por exemplo, força, né? A corrida de ir e vir, eu posso ter trabalhado velocidade, agilidade. A corrida de 12 minutos, trabalhando ali a resistência. Então, são as capacidades que a gente viu durante a aula, tá? E aí, ele vai ali no passo 2, anotar o número de repetições, vai anotar o tempo de realização, vai registrar aí a percepção do esforço. Como que ele vai fazer essa percepção do esforço? Então, quando ele terminar cada exercício, ele vai ter uma tabela como essa que ele pode produzir e ele vai dizer, olha, eu terminei aqui o abdominal, como que eu sinto ele? Como que eu percebo? Eu senti ele moderado, né? Então ele vai lá e marca lá no moderado, né? E aí ele vai dizer aí qual é o nome do exercício que ele realizou, qual é a capacidade física, ele vai colocar ali o número de repetições e essa percepção de esforço aí do exercício que ele fez. Né, eu trouxe aqui as 6 sugestões, né, de exercícios para que ele possa fazer e essa observação com relação à sua percepção de esforço, né? E aí ele vai dizer se foi fraco, se foi moderado, se foi forte, ou até mesmo, né, se foi muito forte ou se foi exaustivo, né, para ele. E aí ter essa consciência de ir moderando na execução desses movimentos, certo? Muito bem. Como segunda atividade, eu trago aqui, simulando aqui o TAF em concurso público. Qual é a ideia? Nosso estudante ele vai pesquisar aí editais de concurso público, né, de tipos de TAFs que são exigidos. Fez essa pesquisa, depois no passo 2, ele vai escolher o tipo de TAF exigido em concurso que ele deseja aí simular. Então, ele vai realizar esse tipo, né, de exercício, de TAF. No passo 3, ele vai explicar, conforme as especificações do edital, né, quais são as exigências que tem. Às vezes exigem de forma diferente para homem e para mulher e às vezes o teste é igual, né? Então ele vai pesquisar e vai captar essas informações. No passo 3, ele vai simular o teste em conformidade com as exigências do edital. Então ele vai se vestir da forma adequada, vai buscar o local adequado, vai buscar o equipamento adequado, vai buscar todo o contexto para poder realizar exatamente como pede o edital. E no passo 4, ele vai produzir aí esse vídeo para demonstrar essas especificações e execução desse teste. Então, ele vai executar aí essas práticas, certo? Então, é essa a proposta aí para essa atividade simulando esses testes, certo? Bem prático, bem pontual, né? Mas é preciso observar a questão de postura, de alinhamento e o local aí para realizar. Aí chegamos aqui no final, né, prof? Nosso estudante já conheceu, já conviveu, já fez e agora é a hora do ser, né? A gente quer que ele leve para a vida dele. Então, nessa roda final, nós vamos agora trabalhar a abordagem atitudinal com um tempo de 5 minutos, né? Qual é a ideia aqui, prof? A ideia é que seja realizado aí o diálogo, a reflexão, a interação, tá? Para que o nosso estudante ele consiga refletir, discutir, debater acerca dessas capacidades físicas no trabalho, né? Proposição criativa de plano de preparação de treinamento para o TAF, certo? Pode ser feita uma reflexão sobre essa aplicabilidade dessas capacidades físicas no seu cotidiano e no trabalho. A gente pode instigá-lo, né, a responder isso. Pode trazer proposição criativa de ações, de plano de preparação de treinamento. Como que ele vai utilizar isso no dia a dia dele, né? Como que ele observa, né, a aplicação desses exercícios, o que pode estar melhorando. Então, essa é a parte realmente de debate, de discussão daqueles 5 minutos finais ali, certo? Ainda nessa proposta, pode ter aí a proposição criativa de ações desse plano, né? Como eu falei para vocês. Posso orientar o nosso estudante para que ele relate, né? A ideia aqui é que ele fale,
né? Que ele conte sobre as suas experiências, sobre o que ele criou, o que ele adaptou, o que ele utilizou, né? Para poder realizar aí essa aptidão física com a família e com seus amigos também. E que ele faça também a divulgação dessas práticas, dessas ações que ele realizou, desse plano de preparação, como que ele se organizou para estar aplicando esses TAFs, esses exercícios físicos. Então, a gente quer aqui um aluno, um estudante que seja, o que mesmo, prof? Protagonista. Então, a gente precisa incentivá-lo aqui, né? Para que ele venha fazer aqui as práticas sugeridas. Protagonista. É isso aí. Te lembro, prof, que essas atividades elas podem ser adequadas, elas podem ser substituídas. Você só precisa levar em conta a questão da habilidade da aula, tá? A competência aí da aula, o que é pedido para não fugir ali do contexto do que a gente traz da aula, ok? Muito bem. E a questão de material acessível, né, do estudante em casa, ele pode se utilizar de textos de apoio, pode se utilizar de vídeos, de imagens, de recortes, de gravuras, de fotos, pode contribuir tudo isso para poder ilustrar essa aula aí, essas atividades, certo? Muito bem. As nossas referências, né? E aí eu te chamo, vem aqui comigo. Você viu, prof, que são duas atividades, né? E essas duas atividades, elas são de fato práticas mesmo, dentro do exercício físico. A proposta aqui é fazer com que o nosso estudante ele se sinta instigado, né, a perceber e a sentir aí como que eu posso melhorar aí essas minhas capacidades físicas, né? E se ele tiver futuramente aí a pretensão de fazer algum concurso, algum edital, algum desses processos seletivos, ele já tem ali uma noção de como procurar, né? De onde procurar e o que tipo de exercício que ele vai enfrentar aí pela frente. Então, dentro dessa aula de hoje sobre aptidão física, nossa proposta é essa e eu te chamo para vir fazer a prática aqui comigo também, tá? Lembra de incentivar os nossos estudantes, eu conto contigo, viu, prof? De verdade, conto com nossos estudantes para que eles façam aí as práticas, para que eles coloquem nas redes sociais, para que eles mostrem aí como é que está sendo aplicar essas atividades, o que eles estão mudando no seu dia a dia, no seu contexto, o que está melhorando, porque essa é a proposta também. As aulas de educação física, elas têm essa proposta de cunho conceitual, mas de muito prático, né, na mudança do estilo de vida. E aí eu conto contigo mais uma vez, certo? O registro aí dessas fotos, desses vídeos, o incentivo aí para o nosso extra classe, para construir esse belo e grande livro da educação física, né? Vai partir daí de todas essas ações, de todas essas atividades que a gente vai estar executando, ok? Muito bem? Muito bem, prof. Eu conto contigo, hein? E aí agora eu me despeço de você. A gente se vê na próxima aula. Tchau, prof. Até lá!